Em todo lugar, podcast Fala Madá. Olá, minha gente, mais um Fala Madá, e hoje é um dia muito especial, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Mais um Fala Madá, né? Quero agradecer os nossos parceiros, a MRH, Gestão de Pessoas, quero agradecer a Ricarte Urbano, Contabilidade, a minha contadora, quero agradecer também outra parceira, a agência Publier, né, que é a minha agência. Quero agradecer, que mais? O nosso estúdio, Luminous Play. Quero agradecer também, tem o pessoal do Mel, Apiário Manuel Severo, né? Então, quero agradecer a todos o pessoal e também todo o pessoal que participa do Fala Madá, porque hoje é muito especial. Nós estamos aqui com algumas pessoas, alguns convidados, alguns amigos, e estamos tomando um cafezinho aqui hoje, nesse dia tão diferente. É só diferente, é só isso. Então, Fala Madá, vocês sabem muito bem que é toda segunda-feira, às 17 horas, ao vivo. Mas ele fica gravado no nosso canal, Madá Matos e o numeral 1. Madá Matos e o numeral 1. Aí você pode assistir se você quiser, tá ok? Então vamos lá. Com quem eu tô aqui hoje? Rapaz, eu tô só com gente poderosa também. Eu já disse, digo não sei quantas vezes, eu não vendo peixinho nem piaba. Eu só vendo tubarão e baleia. Nós vamos conversar com todos aqui nesse dia tão especial para mim. Esse dia é muito especial para mim, como para você também. Vocês sabem muito bem que eu fico buscando temas que possam nos ajudar. O que eu acho importante são temas que possam contribuir com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento. Então isso é muito importante. Mas vamos lá, eu vou falar aqui primeiro com Moisés Santos. Fala aí, Moisés. Para quem não sabe, hoje é dia da Madá, hoje é o dia que ela celebra mais uma travessia nesse universo. Então esse programa é para a gente celebrar a vida da Madá, a história dela. A Madá conheci a Madá quando ela tinha um guia de palestrantes. Ela é uma pessoa que tem muita autoridade sobre as pessoas que são comunicadoras da cidade. Ela tem uma escola de palestrantes lá na MRH e a gente está aqui para celebrar a vida dela, né? Uma pessoa contagiante, de uma energia inigualável, de uma altura imensa, né? Não só física. Então esse é o momento para a gente celebrar a vida da Madá, para a gente desejar muita energia boa e que venha muita coisa boa por aí. Fala, Madá! Ricarte Urbano! Olha aí ela aí! Fala, Dinda! Eu e a Dinda, a gente tem um encontro de almas. Eu digo demais que o nosso encontro ele já estava no nosso destino, porque assim, nós somos muito parecidas em muita coisa. Nós temos um coração gigantesco. E que se tem uma coisa que a gente tem que distribuir é alegria e amor uns pelos outros. Então, assim, Dinda, o aniversário é da senhora. Mas, gente, o senhora é só para casar com o Dinda, né? E, assim, quando eu chamo a Madalena Matos de Dinda, é porque é o seguinte, eu fiz uma especialização em contabilidade europeia lá no Sescap. E como eu fui direto de um cliente, nem deu para minha mãe e nem nenhuma das minhas irmãs. Então, por coincidência, quando eu cheguei lá, a Madalena Matos estava. Aí eu disse assim, Dinda, a senhora vai ser minha madrinha. E aí eu já chamei, ela já me entregou um canudo, né? Então, assim, e para mim essa especialização em contabilidade europeia é uma coisa assim, que eu falo assim com muito orgulho, né? Porque eu tenho uma alma portuguesa. Porque povo para eu amar é aquele de Portugal. Então, assim, Dinda, parabéns. Que Deus a ilumine, que conserve cada vez mais com mais saúde, paz. Que a senhora se cerque cada vez mais de pessoas boas. E que venha muito din-din, porque din-din é ótimo para nos manter lindas e impecáveis. Marcos Mazieiro, fala aí, Marcos. É um grande prazer estar aqui compartilhando esse cafezinho com pessoas maravilhosas, comemorando a vida junto com a Madá.
Eu quero falar da Madá, além dessa pessoa incrível que ela agrega as pessoas, né? Ela reúne pessoas incríveis. E Madá, eu, na minha atividade hoje de consultor de gestão, que eu rodo bastante na cidade, hoje eu estou atendendo gente no Maracanã, Barra do Ceará, Montes, Eusébio, Meirelles, Centro. É incrível o seguinte, aonde eu vou e eu pergunto, tu conhece a Madalena Matos? Ah, Madá, aquela gente boa. Então é incrível o que essa pessoa chamada Madalena Matos, ela planta de sementes em todos os bairros da cidade, né, Ricardo? E essa semente vai brotando e vira uma árvore maravilhosa. Então, Madá, parabéns, felicidades para você. É um grande prazer te conhecer e estar aqui compartilhando agora nesse momento, contente com os amigos aí. E bola para frente e felicidades, hein? Eu queria também que vocês estivessem aqui. O negócio é que o espaço não cabe muita gente. E se eu fosse avisar o que seria, todo mundo aqui não sabia que era meu aniversário, que nós estamos comemorando, né, mais um ano de vida, e eu tenho mais a que agradecer. Então, se eu fosse avisar, aí seria realmente muito mais gente. Mas aí é uma data especial e a gente vai estar aqui conversando, a gente tem mais a que comemorar, todos têm que comemorar. Eu quero mais uma vez avisar a todos vocês que o Fala Madá é toda segunda-feira, às 17 horas, ao vivo. Mas fica no canal, gravado, no Madá Matos 1. E aí você pode acessar, pode se inscrever. Uma boa provocação é assim, a pauta do aniversário, ela sempre traz uma coisa muito importante para todos nós, né? Que nível de satisfação a gente tem com aquilo que a gente tem hoje, né? Porque a gente está vivendo um mundo muito conectado, cheio de opções, né? Então, um mundo de muito consumo. Mas será que aquilo que nos trouxe até aqui já é suficiente, né? Parece que a gente vive uma vida em que a gente ainda não atingiu, né, aquilo que a gente chama de plenitude, o budismo chama de nirvana, né? Será que a gente está provocando esse autoconhecimento? Então, eu acho que uma provocação boa que a gente poderia começar numa mesa como essa o que a gente poderia fazer, né, para que o até aqui bastasse, né? Para que aquilo que a gente viveu já fosse suficiente, né? Que todo o resto fosse lucro, né? Então eu acho que e aí eu já faço uma provocação, eu acho que o grande ponto é a gente tentar se conectar mais, né? Porque a gente anda tão desconectado, mesmo no mundo tão digital, mas tão desconectado, né? A gente olha árvores e não entende o benefício que aquele ser vivo nos traz, a gente olha um animal, não entende, a gente olha um outro ser humano na rua e parece que aquilo não nos afeta. A gente vê pessoas no trânsito e parece que eles são rivais, a gente entrou no ringue, né? A gente vai olhando para as pessoas dentro do mercado profissional e sempre está olhando que a pessoa vai puxar o tapete da gente, né? O que a gente precisa fazer para conectar, né? A gente fala tanto de empatia, de sinergia, de um momento comum, mas assim, no fundo, né, parece que, uma provocação nossa, será que a gente normalmente entrega isso para as religiões, né? É a religião que vai trazer aqui o contexto do amor, o contexto do que é eterno, o contexto do que é, né? E assim, será que tem valido a pena, né? Porque agora, recente, a gente perdeu uma prima por câncer com 30 e poucos anos. E assim, de forma muito rápida, né, ela foi consumida e eu fiquei me perguntando sempre, gente, mas se tivesse mais 2 dias, 3 dias, será que não valia a pena viver? Né? Será que não valeria? Então, será que a gente está fazendo o suficiente? Então, essa é a minha provocação aqui para essa conversa, né? Jogar aqui para a nossa dama, né? Vai lá, Ricardo, o que você acha de tudo isso? Será que a vida tem valido a pena para a gente? Olha, primeiro, eu quero assim agradecer essa tua provocação, porque é engraçado que eu tinha pensado, quando você começou a falar assim, olha, quando eu pensar, quando a gente for finalizar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Se a vida de vocês cessassem agora, o que vocês achavam que tinham deixado para as novas gerações, né? Então, assim, a tua provocação agora veio muito forte com o que eu pretendia fazer no final, né? Então, é o seguinte, eu acredito que para responder todas essas perguntas de empatia, de amor, se é suficiente, porque eu acho que é inerente, é uma característica do ser humano, ele viver numa
busca incessante de mais, 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 e não parar para se perguntar se o que ele tem, onde é que está a felicidade dele. Porque eu acho que todo mundo aqui, né, Marcos e Dinda, e Moisés, a gente está muito na busca da felicidade. Só que o que eu percebo, tá? Eu vou falar por uma experiência própria, do que eu vivi, a Dinda sabe do meu processo, né? Com a doença da minha mãe em 2020, com a morte do meu pai, a minha depressão, pânico, estresse, que até agora ninguém sabe de fato o que eu tive, mas moral da história que eu precisei mesmo tomar remédio, tarjinha preta e tudo, né? Então, e de repente me veio uma coisa assim muito forte. E hoje eu, Maria Ricardo Urbano, não digo mais sim do que eu não quero. Porque o que acontece? Porque eu sei que depressão, pânico, ela é uma doença. Você já tem predisposição para isso e o que vai acontecendo no dia a dia só te fortalece. Porém, em você dizer sim para tudo. Porque, tipo assim, se eu for olhar aqui, eu vou dizer assim, já, mas nada contra você, tá? Mas eu vou já dizer que quero ter a conta bancária do Moisés, tá? Então, mas, gente, eu preciso ser feliz com o que eu tenho, com o que eu lutei até aqui de uma forma digna, para eu poder olhar para você, Marcos, olhar nos seus olhos e ter certeza de que eu fiz o melhor por você. Porque o que está acontecendo é que as pessoas, elas estão altamente conectadas só de passagem. Elas não estão conectadas nem com elas mesmas. Por isso, como eu sou uma senhora de idade, né? Da terceira, eu brinco que eu estou convivendo entre as 3 gerações. A dos meus pais, a minha e a do meu filho, né? Então, eu hoje ligo, eu não gosto de desejar mensagem de feliz aniversário. Uma mensagenzinha escrita, outra coisa. Também eu não deixo ninguém esquecer meu aniversário, eu já aviso logo para todo mundo. Meu amor, todo mundo tem 1000 coisas, é o dia mais importante da minha vida. Então eu já aviso. O Marcos, que me conhece há muito mais, aviso logo. Já vai anotando aí, viu? Dia 31 de outubro. 31 de outubro? É. Pronto. E o que acontece? Então, liga. Faz uma chamada de vídeo. Porque, gente, a gente precisa estar conectado com o outro. Você sentir o pulsar do coração do outro. Eu simplesmente amo abraçar. E o que acontece? Dá para anotar, né? Dá para anotar. Ai. É a marca registrada. É. Marca registrada da Ricardo. Eu me morro de rir. A Ilana se acaba de rir, porque eu abraço o pessoal e digo assim, eu te amo tanto, com todo respeito da tua esposa. Então, o que acontece? Gente, a gente tem que agradecer. Se vocês imaginarem, você está exausta, está cansada, chegou do sol. Gente, abre a geladeira e toma um copo de água e saboreia aquela água. Gente, isso é vida. Então, o que acontece? Quando eu queria dizer sim para 200 compromissos, a Dinda sabe. Gente, eu não dava conta da minha empresa. E ainda com um detalhe, eu achava que tudo tinha que passar por mim. Tipo assim, eu, Maria Ricardo, sou a Mulher Maravilha. Tá? Se eu não estiver perto, não vai sair legal. Meu amor, a vida me deu uma puxada de tapete. E foi fabulosa. Eu precisava. Porque agora, muita gente, às vezes, já recebia algumas críticas construtivas, quando eu digo agora, só desfruta da minha companhia quem me compensa, mas não é financeiramente. Me compensa é o abraçar, é a troca de conhecimento, é a troca de energia. Porque eu brinco que não adianta a gente ralar tanto atrás de dinheiro quando você estiver doente, mauzão, você não ter para quem ligar e a pessoa te ouve. A coisa melhor é você ter para quem ligar e simplesmente a pessoa dizer, se você quer que eu vá aí,
E a pessoa simplesmente chegar e dizer assim, deita a cabeça aqui e ponto. Porque quem está deprimido, meu amor, não quer muita conversa, não. Não quer, porque ela já se odeia por estar daquele jeito. Então, o meu convite para vocês que estão nos assistindo nesse dia tão importante, que é o aniversário da Dinda, e é uma pessoa que eu considero assim de uma empatia ímpar, que a gente ame verdadeiramente. Gente, vocês já pararam para pensar daqueles meninozinhos que estão oferecendo bombom, ou que eles estão mesmo querendo limpar o seu carro? Tem gente que dá um jato d'água. Meu amor, a gente não tem mais dinheiro na bolsa, isso é ponto. Mas abre o vidro. Diga, meu amigo, olha, desculpa aí, eu não tenho dinheiro, como é que você está? Gente, eles ficam mortos de feliz. Então, sejam gente, sejam ser humano. Porque não adianta nada reclamarmos da sociedade, reclamarmos do outro, reclamarmos dos políticos, se nós estamos sendo canalhas e incompetentes com a nossa maior instituição, que é a instituição Maria Ricarte, a Estação Marcos Mazieiro, Madalena Matos e Moisés. Então, assim, sejam vocês. Se permitam ser vulneráveis. Parem de quererem agradar os outros. Porque à medida que você se desconecta de você para fazer o que o outro quer, você se perdeu e é um caminho sem volta. E isso faz até com que os outros vejam que você é tão, como é que eu quero dizer, tão pequeno, né? Tão pequeno que qualquer um pode mudar. Então seja você, se olhe no espelho, diga, olha, eu sou belíssima. Então, meu amor, se ame. Legal. Moisés, tu tocou no assunto que para mim eu acho muito importante, a questão da plenitude, né? E eu estava aqui refletindo, ouvindo o que a Maria falou, a Ricardo. Em primeiro lugar, eu acredito que o ser humano tem que ser muito, muito apaixonado pelo que faz, né? Ter tesão de todo dia acordar e dizer o seguinte, caramba, hoje eu vou de novo fazer uma coisa que eu amo. Eu falo muito no meu trabalho hoje para empresários, gestores e as pessoas das empresas, é o seguinte, se você não faz o que tu ama, tenha coragem de mudar. Se permita mudar. Entendeu? Fazer o que tu ama. Essa é a primeira reflexão. A segunda, eu aprendi há muitos anos, e eu às vezes eu faço isso, não todos os dias, naqueles minutos que a gente deita de noite, né, e demora para dormir, a cabecinha no travesseiro, eu me pergunto, isso eu aprendi, eu trabalhei muitos anos na Sadia, foi uma empresa maravilhosa, eu tive todo tipo de treinamento que possa imaginar em São Paulo, que ia muito para lá, né? E eu penso o seguinte, eu fui útil hoje para alguém. Então, aquilo que eu ensinei, o que eu falei, o que eu transmiti, alguém vai usar a partir de amanhã para transformar a vida dele. Pode ser a vida profissional de empresário, pode ser a vida pessoal de alguém que está lá, por enquanto, ou por acaso, ouvindo aquilo. Então, eu acredito muito. A plenitude, Moisés, vem de ter paixão pelo que faz e ter o senso de utilidade. Eu tenho que ser útil para alguém. Aí pode ser útil para o meu filho, para minha esposa, minha namorada, o empresário, dependendo do trabalho, o meu patrão, o meu gestor, alguém lá da comunidade. E eu acredito muito nisso. Então, paixão pelo que faz e ser útil para o mundo, fazer algo que agrade as pessoas, né? E eu acho que é muito bom você ser lembrado. Eu gosto muito de quando alguém é indicado por um cliente que já atendeu, ou seja, pode falar com aquele cara que ele é bom. Tá? E eu queria resgatar isso, falar um pouquinho mais da Madá, o seguinte, desde que eu conheço a Madá, a gente hoje em dia fala muito de empreendedorismo, né? Faça acontecer as coisas, né? E um conceito que eu tenho da Madá de perfil, querida, até hoje, desde que eu te conheço, eu sempre que falo assim, Marcos, eu vou fazer tal projeto, eu acreditei e ele aconteceu. Então, acho que é muito importante hoje, né? Paixão pelo que faz, ter utilidade e dizer o seguinte, eu vou fazer algo, mas faça realmente, entendeu? Eu trabalho muito com a questão do plano de ação, o PDCA nos projetos, né? E quando a gente desenha um plano de ação maravilhoso, eu falo, e agora, pessoal? Agora é hora de arregaçar as mangas e botar tudo isso aí que está no papel, que ainda é um desejo, e realizar na prática. Então, Madá, mais uma vez, outro perfil que eu tenho em você muito legal, é a tua capacidade de realizar coisas.
Eu lembro quando tu estava na pandemia que todo mundo te procurava para fazer live, lembra? E uma vez Moisés eu perguntava assim, Madá, bem no cantinho, tu tá ganhando dinheiro para fazer live? Eu perguntava isso para ela. Eu falei o seguinte, você dê valor, cobre pelo teu serviço. Ela é muito querida, ela é muito prestativa. E eu dizia o seguinte, quanto é que tu cobra para fazer uma live? E ela acha que nunca ganhou nem R$1. E ela fazia lives, ainda faz maravilhosas. Então, também eu acho, dentro dessa plenitude, né, Moisés, a gente se dá um valor, né? Quanto é que eu me valho? Eu tenho um valor hoje, o trabalho que eu faço. Você tem, ela tem e ele tem. Então, hoje em dia, fazer coisas de graça, eu tenho dúvida se as pessoas valorizam hoje em dia o que é de graça. Concorda, Maria Carta? Não sei. Acho que tudo tem que ter um valor, né? Para você se engrandecer mais, para as pessoas dizerem, puxa, aquele cara realmente ele cobra uma coisa justa pelo que ele faz, mas ele entende o negócio, entendeu? Enfim, Madá, mais uma dica para você. Continua nessa trajetória, mas defina um valor para aquilo que tu faz, porque tem muito valor que tu faz, viu? Tá bom? Pense nisso. Obrigada, né? Tanto obrigado a Ricardo, como ao Marcos, como ao Moisés. Eu digo sempre uma frase que eu gosto muito, né? Que é a minha frase, que é gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Isso aí é uma coisa que para mim é muito importante. Quando ele fala assim, será que a gente acabou, a gente tem só um tempo, o tempo está pequeno, o tempo está grande, eu tenho que fazer mais alguma coisa, ele falando aqui e eu pensando numa viagem que eu fiz a Natal, eu, né, e o Ronaldo, e eu fiquei olhando o espaço que a gente estava, a gente ficou num local bem simples, pequeno, mas eu fiquei olhando, eu digo, a gente não usou nem a metade das roupas que a gente tinha levado na mala. E o espaço era pequeno, mas tinha um banheiro, tinha o quarto, tinha a sala, tinha outra sala, varanda, tinha tudo. Aí eu disse, amor, olha só, ninguém precisa mais do que isso. E às vezes a gente tá querendo assim, eu digo, mas assim, nesse momento, eu vou fazer 66 anos de idade, para mim é mais importante eu estar sorrindo. Muito mais importante eu estar sorrindo o dia todo, ter motivo para sorrir. Muito mais importante do que qualquer outra coisa. Porque a gente está, eu agradeço ao meu amor, que muita gente chama ele de Lombardi, que o pessoal não conhece, meu marido, né? Mas eu agradeço muito. Eu tenho 24 anos que eu estou com ele e nenhum dia ele acordou sério. Todo dia ele me dá o bom dia sorrindo. E olha que todo mundo tem problema, nós temos problema. Ele tem, no caso, 3 filhos e mais um filho de coração. Eu tenho 2 filhas e uma filha de coração também. E tem os problemas que a gente sabe muito bem, que a gente atravessa. Eu digo que Deus, às vezes, juntou nós dois, para a gente segurar a barra dos nossos filhos. E aí você acordar com um cara, 24 anos com ele, e ele sorrindo e me dá um bom dia. E todo dia vem aquela coisa daquela coisa assim mais importante que eu acho, que é aquela coisa do sorriso e às vezes dá o bom dia, mas aquele bom dia que acolhe mesmo sem estar perto. Então eu acho assim que a gente tem que repensar realmente nas nossas vidas e ver, por exemplo, quando a minha filha era mais nova, quando ela era bem mais nova, ela me perguntava, isso eu falo para todo mundo, ela perguntava assim, mamãe, a senhora tem dúvida ou tem certeza que a senhora é retardada? Aí, porque eu vivia rindo, o pessoal dizia que eu vivia rindo, né? Aí eu dizia, minha filha, eu quero ser feliz. Eu sempre disse isso. Então eu acho assim que a gente tem que buscar alguma coisa que a gente sinta prazer realmente, que a gente sinta tesão do que a gente faz, que lhe dê essa coisa do prazer. O dinheiro é muito bom, perfeito. Mas aí eu acho certo quando dizem que eu tenho que cobrar e eu tenho que ver meu valor. Eu estou trabalhando isso, tá, Marcos? Eu estou trabalhando um lado mais holístico. Eu estou fazendo acupuntura, eu estou fazendo terapia, eu estou fazendo hipnólogo, PNL, eu estou atrás de um bocado de coisa para justamente ver se eu consigo fazer mais alguma coisa por esse ser humano que sou eu, para melhorar, para cada vez mais eu me doar, porque eu digo sempre, quem dá é quem ganha muito mais do que quem recebe. Se você observar bem, quem dá ganha muito mais. Eu tenho uma coisa que eu gosto de repetir. Eu dei 27 palestras para os Correios, há tempos atrás.
E eu tive um momento muito importante de eu dar uma palestra no CETRED. E eu tinha que dar uma palestra assim, show. Eu vinha chorando dentro do carro, porque eu digo que a única coisa que mexe comigo são minhas filhas. Eu vinha chorando por causa de um problema com uma filha, e retocando a maquiagem, quando eu vi aquela coisinha azul com amarelo correndo na minha direção. Lá assim eu vi ele correndo, bem baixinho. Ele vinha correndo, quando ele chegou em frente, tinha retocado a maquiagem, tinha que virar. Quando ele chegou em frente a mim, ele olhou para mim e disse assim: a senhora não imagina o que a senhora está fazendo pela... Não, a senhora não imagina o que a senhora fez pela minha vida. Eu segurei nas mãos dele, chegou a me arrepiar, eu segurei nas mãos dele e disse: e você não imagina o que você está fazendo pela minha agora. Tem dinheiro que pague isso? Eu me realizo. Eu e a Dinda, a gente tem esse ponto da questão do valor, que é uma que a gente já conversou bastante. Quem conhece, tu sabe. Que tipo assim, é como se... Eu vou falar por mim, mas a Dinda, a gente está na mesma vibe. Que é tipo assim, é como... Eu, na verdade, é porque eu me considero que a vida foi imensamente generosa comigo. Porque, assim, gente, a Dinda conhece minha família, a Dinda foi lá em casa, e ela sabe que o que eu estou dizendo, porque tem pessoas que não acreditam que eu digo que lá em casa nós somos 7 filhas mulheres, onde uma não concorre com a outra, e a gente se deita às 7 numa cama com a mamãe, e ainda quando o papai ele chegava e pulava no meio. Então, tipo assim, a Dinda... Estou mentindo, dizendo lá cá, ela precisa ver. Então, o que acontece? Então, como a vida nos presenteou com tantas coisas boas, eu sinto sempre que eu tenho que fazer por outra pessoa. Eu acho muito... Gente, eu não tenho que fazer as coisas pelos outros quando tem uma câmera olhando para mim, quando tem um celular, quando eu estou na frente de uma pessoa. Olha, meu pai foi verdureiro a vida inteira. O meu pai, até falecer, até os 3 meses antes de falecer, 3 ou 4 foi internado, papai pegava um carrinho de verdura todo dia e saía vendendo. O papai, há 38 anos, ele tinha uma horta dentro da UFC. Só para você ter uma ideia, eu moro em cima do meu chifre. Eu era para ter casado em 1990. Como é? Repete aí, tu mora onde, ó? Em cima do meu chifre. Como é que é, Ricardo? Eu Repete aí, moro Ricardo. em cima do meu chifre. O cara abençoado, hein? O que acontece? Não, tranquilo, eu sou amiga dele hoje. Destrezar, pronto. Vou contar bem rápido. Nós somos uma família imensamente pobre, lá do agreste, interiorzinho de Mombaça, tá? Os irmãos da minha mãe, do meu pai, tinham mais filhos homens do que filhas mulheres. O papai teve as filhas mulheres pelos outros. Então, meus amigos de infância, todo mundo tem a melhor amiga. Eu tenho meu melhor amigo. Então, o que acontece? Nós éramos pobres de show. Que, como a mamãe disse, o papai encantou ela com um cavalo lindíssimo. Só que o cavalo era parcelado, fiado. Então, o que acontece? Eu nunca dei certo para trabalhar na roça. Porque meu avô, tudo do interior. Mas não pode ir para plantar, não dá. Capinar. Exatamente. Aí por que eu sou uma pessoa discreta? Eu só servia para pastorar, se ficar de espantalho, pastorando os passarinhos para não comer o arroz. Simples. E todas as tentativas que o papai fez de me colocar para trabalhar na roça, né? Todas foram frustradas. E eu nunca fui uma criança normal, né? Porque, tipo assim, eu era a única criança que amava os ciganos. Porque em 1970, 71, 72, no interior, que não tinha nem energia, eu vim ver televisão com 11 anos de idade. Então, o que acontece? Eu era desesperada pelos ciganos, de ir embora com eles, né? Então, tipo assim, de dizer onde meus avós tinham escondido as galinhas, aquelas coisas, né? E o que acontece? Estudamos em Mombaça, estudamos na Agreste, no 4º ano você vinha para Mombaça, para estudar. Quando eu cheguei para estudar em Mombaça, vim morar com uma irmã minha, que tinha 5 anos, que é a minha sócia, eu com 9 um pouquinho, uma de 5 morando com um tio, que era rapaz velho, que era irmão do meu pai. Então, assim, aí fui estudar à noite. Eu tinha que tomar conta da minha irmã e o meu tio ficar com ela enquanto eu estudava à noite. Quando eu cheguei lá na escola, meu nome era Marileide.
O nome da minha mãe, só dar um exemplo, né? O nome da minha mãe é Benedita Ricardo de Araújo, mas até aí eu sabia que o nome da minha mãe era Alzeni. E o meu era Marileide, todo mundo me chamava de Marileide. Quando eu cheguei lá, gente, vocês não têm ideia do que é uma criança de 9 anos e meio descobriu um negócio desse, não. Aí eu comecei a chorar, disse assim, esse é meu pai, mas essa nem é minha mãe, nem sou eu, né? Aí manda um bilhete para ela vir para explicar. Eu não vou esquecer essa cena nunca. Toda vida que eu conto, né, Dinda, a mamãe dizendo para mim desse jeito assim, minha filha, eu nunca imaginei que você precisasse saber o seu nome. O meu pai e a minha mãe só sabem ler o básico, né? Aí pronto, realmente meu nome era esse. Cheguei na escola à noite, né? Perguntaram como era que eu queria ser chamada. Eu já comecei a ser empreendedora daí. Porque eu disse assim, olha, amo Maria, sou devota de Nossa Senhora de Fátima, mas Maria todo mundo sabe quem é, mas Ricardo, mulher, só tem eu. Então eu quero que todo mundo me chame de Ricardo. E aí ficou, né? Então, o que que acontece? Como eu não dava certo na roça e tinha que trabalhar, pedia verdura de casa em casa. E sabe qual era a vantagem? Era que na minha época, estudava filho de rico e pobre na mesma escola. Minhas amigas eram as filhas do Dr. Valdomiro Feitosa, do Dr. Valdomiro Távora. Então, o que que acontece? Nunca tive uma boneca. Ah, então te corrige. E o que que acontece? Mas sempre brinquei com as melhores. E quando eu disse que morava em cima do meu chifre, era para eu ter casado. Tinha um noivo, a gente ia casar em 20 de junho de 1990. Ele engravidou outra, né? Cosimou, fiz um chá de panela sem noivo, porque era a nossa festa de casamento, a gente ia casar e ia embora. Simplesmente chorei. Morávamos de aluguel. Tinham invadido esses terrenos que a gente mora hoje, que é próximo do Hospital da Mulher, e em frente ao UFC, ali no Demócrito Rocha. Aí avisaram para o papai que tinha um pessoal que tinha invadido e estava vendendo os terrenos. Como meu pai não tinha dinheiro nenhum, meu pai era vigilante da maneira que era a empresa que cuidava dos vigilantes do Ronce do Montese, eu peguei fui lá com o papai e disse assim, pai, vamos tentar trocar pelas coisas do chá de panela? Resumindo, trocamos pelas coisas do chá de panela. Aí quando eu cheguei na linha, sempre fui muito assim, gente, sejam autênticos, sejam vocês. Eu nunca enganei ninguém. Cheguei lá e disse assim, gente, eu consegui um terreno e já consegui uns tijolos que eu pedi a um vereador que frente à minha casa, na Cine Andrade, que eu morava na 15 de novembro. Agora tem um detalhe, a gente precisa se mudar, porque não dá para ir continuar na casa e pagando aluguel. Quem é que tem resto de telha em casa ou que tem alguma cor de madeira? Meu amor, eu trabalhava na Li Nordeste, que era uma fábrica de confecção. E muita gente sabia quem era eu, né? Então, resumindo, conseguimos as telhas, conseguimos as coisas. Aí as telhas tudo sujas. Bora que a gente vai fazer uma feijoada lá em casa para lavar as telhas. Moral de lá a história. A minha casa hoje é maravilhosa. Eu simplesmente amo. Não tenho a menor vontade de sair de lá. E eu sou super amiga desse meu ex-noivo. E hoje eu agradeço. Ele se acaba de rir quando eu digo para ele assim, ai, Tito, obrigada por ter me dado uma dor gigantesca, porque senão eu não estava aqui hoje, né? Empresária contábil, linda, cheia de pessoas maravilhosas. Kátia, eu acho que a vida seria tão melhor, né, se a gente ouvisse melhor as histórias, se ouvisse as histórias dos outros, né? É o que a gente está falando aqui, né? Eu vejo que o que deveria ser motivação para a gente é, no final do dia, a gente não ter feito nada descartável, né? Só que todo dia a gente está fazendo tudo descartável, né? Parece que não serve para outro dia, né? Tem que ter utilidade, né? Parece que ficou para trás, né? E quando você conta a sua história, você diz, cara, olha como as coisas vão sendo, né? Olha como aquela história da escada vai funcionando, né? Um degrau, vai dando espaço para um próximo. Então eu vejo muito importante esses momentos em que a gente senta, troca experiência, né? Agradece pela vida da amada, que foi quem está conectando tudo isso aqui. E assim, como eu estou aqui, né, no início, vamos fazer as provocações, né? E como é que a gente vê essa questão da tecnologia, né? A gente vive num mundo que não tem mais escolha, né? O banco é digital, a TV é digital, as pessoas são digitais, né? Os nossos netos são, quer dizer, quem tem neto, quem tem filho, tudo digital.
Como é que a gente está vendo isso se até agora a gente... Imagina, a gente não tem contentamento hoje com essa vida que a gente vive. A maioria do que a gente vai é descartável. Como é que a gente está vendo, né? Esse monte de coisa que vai tomando conta das nossas vidas, né? E da nossa profissão, porque a nossa profissão... Assim, eu não sei se a gente faz uma coisa porque gosta ou faz uma coisa porque precisa pagar contas, né? Às vezes eu fico me vendo, o Marcos falou uma coisa assim, cara, tem que ter um propósito, tem que no final do dia estar satisfeito. Mas será que a gente tem um plano B? Né? Será que eu poderia ir para uma horta? Será que eu poderia ir para o... Não, você já não vai, eu vou ficar tomando conta na horta, né? Mas será que a gente teria, né? Porque assim, a gente fica sempre olhando, não, preciso dos meus 8 mil, dos meus 10 mil, dos meus 12 mil. E aí ficamos nessa história. E eu disse, cara, a tecnologia não vai ajudar a melhorar a nossa vida de forma alguma. Ela não está aqui para melhorar a nossa vida. Ela está aqui para tornar efetivas as coisas. Mas a gente não está conseguindo viver nem com a vida que a gente tem. Às vezes uma pergunta que eu gosto de sempre tentar fazer para mim mesmo é assim, no dia de domingo, se não fossem pessoas da família, se não fosse assim, quem é que viria para minha casa? Quem é que eu gostaria de tomar uma cerveja, fazer um churrasco, fazer uma feijoada? E às vezes a gente vai faltando, né? Vai faltando as opções, porque, cara, aquela pessoa está conectada no trabalho, depois vem aquela coisa de ninguém sabe como é que vai ser, aquela outra pessoa, né? Ninguém sabe. Então a gente conhece o marido, não conhece a mulher. Eu fico imaginando, poxa, a gente está vivendo essa vida hoje, né? Às vezes nossos animais são mais afetivos do que, né, pessoas que são próximas. E aí a gente não consegue olhar para a nossa profissão de uma forma efetiva. Porque eu também trabalho, né, consultivamente em empresas, mas eu sei que se eu não estiver ali, vão vir tantos outros que vão fazer tantas outras coisas que são similares ao que eu posso fazer, né? A transformação digital, a inovação, o desenvolvimento de negócios internos. E eu fico pensando, mas no final do dia, e se eu tivesse assim, se hoje fosse o meu último dia, era para o meu trabalho que eu queria voltar, eu acho que não, né? Gosto do mar. Então, assim, eu me apaixono, para mim é o lugar que me conecta com o universo. Mas esse vamos fazer essa provocação, né, Marcos? Vamos jogar para o Marcos aqui. Marcos, e aí, cara, como é que você está vendo essa questão da tecnologia, né? Como é que a gente olha para tantas coisas que, né, ninguém sabe se vai ser, agora foi lançado um novo óculos, ninguém sabe se vai ser, aí tem o louco lá dizendo que vai implementar um chip na sua cabeça, e aí ninguém sabe como é que vai vir isso. Mas será que essa tecnologia vai fazer a gente melhor como humanos, né? Como é que você acredita que vai acontecer tudo isso? Jogar para vocês, porque é bom. Muito bacana a gente, na minha opinião, viver esse mundo que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, eu estou com 58 anos de idade e eu lembro, Madá, quando eu era técnico de segurança. Lá no Paraná, na primeira empresa que eu trabalhei, não era técnico, era supervisor de apoio administrativo e uma das áreas que cuidava, Moisés, era o refeitório. E a empresa que eu trabalhava, a Sadia, na época, ela tinha um aviário de matrizes, onde tinha as galinhas que colocavam ovos, os pintinhos, né? Ficava numa cidade, uns 20 quilômetros de distância de onde ele estava na sede, né? E um dia eu conversando com o nosso diretor, o Júlio Cavazinho, um cara fantástico, né? Eu falei, Júlio, tá uma dificuldade para nós falar com o pessoal lá da granja, porque não tinha tecnologia. E ele tinha voltado, olha só, ele tinha voltado dos Estados Unidos, faz uma semana, né? Falou, Marcos, vamos esperar que está vindo um negócio aqui para o Brasil, é um aparelho que não precisa de fio para conversar. É o tal do celular. E naquela época, tu lembra do Cebolão, daquela que abria, a gente prendia aqui, o Motorola, né? Motorola. Eu nunca me esqueço, cara, eu tinha que conversar uma vez por semana com o gerente lá da granja, que tinha lá uns 70 funcionários, e eu tinha que saber como é que estava a entrega da refeição que nós mandávamos, se chegou quentinha, se chegou gostosa, né? No primeiro dia que eu falei por telefone, eu lá na Sadia, lá em Beltrão, na cidade que eu morava, né? E ele a 20 quilômetros de distância, eu falei, fulano, tudo bem? Aqui o Marcos. Ô, cara, tudo bem. E daí, como é que tá? A comida chegou quentinha aí, todo mundo... Cara, me deu uma felicidade poder falar com alguém. E hoje a gente fala com o mundo todo, essa doideira, né?
Então, Mosé, eu acho que hoje, na minha opinião, a tecnologia ajuda pra caramba a nossa vida, mas eu que convido muito para os empresários, meus clientes, né? A gente tem uma etapa do projeto que é criar um manual de diretrizes internas, um manual de normas, né? Em todos os clientes eu coloco lá um item, assunto, uso do telefone celular na empresa. Qual é a regra? Porque isso aqui, meus amigos, é uma coisa fantástica, né? Mas é o que mais está roubando produtividade das empresas, é essa coisinha aqui. Então, a gente tem a preocupação de ter lá uma norma. Por exemplo, eu conto isso muito nas palestras, né? Lá no Cometa Supermercados, eu aprendi com eles numa palestra que eu dei há muito tempo atrás. Acho que em todas as lojas é assim. Se você entrar pelos fundos, onde entram os funcionários do Cometa, né? Pelo menos a loja que eu fui, tinha uma sala grande assim, tinha os escaninhos numerados, olha que legal, manda. E tinha uma porta para entrar na loja, né? E tinha um vigilante ali, uma placa. Atenção, estes cargos é proibido passar dessa porta com celular. O padeiro para fazer pão não tem que ter celular, o açougueiro, o verdureiro, a caixa, e faz todo sentido. Então as empresas hoje estão chegando ao ponto de dizer, olha, você pode vir de celular, mas não pode levar para a tua mesa de trabalho. Então eu acho que a tecnologia, Moisés, resumindo, é fantástica na minha opinião, certo? Eu até hoje dou consultoria para a Habitat Automação, que é uma empresa líder aqui na área de automação, né? E eles estão com a internet das coisas, né? Usando a inteligência artificial. No celular o cara faz tudo, né? Então, mas tem muito abuso, né, Moisés? Por exemplo, como é que os pais vão botar limite para os filhos usar celular? Eu aprendi, eu tenho um filho hoje que é formado, graças a Deus, né? E eu sou separado já há quase 3 anos, fiquei casado 33 anos num casamento maravilhoso. E eu falava para minhas esposas, olha, nós vamos ter que encontrar uma forma de fazer o nosso filho usar celular, fazer os joguinhos dele e ir bem nas provas no colégio, certo? E a gente, do nosso jeito, Maria, conseguiu criar nossos limites. Tu tem horário para brincar, horário para ficar no celular e horário para estudar, beleza? E eu aprendi sempre a ser multidisciplinado, né? Desde a época do Falcone, que foi consultor na Cidadinha, então a gente trabalha muito com a disciplina, né? Enfim, Moisés, para mim a tecnologia ajuda pra caramba, viu, Moisés? Mas atrapalha quando não tem limite. Eu acho que hoje o que está faltando, talvez, é definir mais claramente os limites da tecnologia, né? Por exemplo, tu pode citar muitos exemplos. Tu entra no elevador, alguém está falando com alguém no celular muito alto. Como é que eu, Marco, falo? Eu falo assim, minha senhora, por favor, nós não estamos interessados em ver a tua história. A senhora pode falar mais baixo? Eu estou atendendo um cliente lá em Ipueiras e eu vou de ônibus, já contei para o Madá, né? Eu aprendi a ser assim, tu quer reclamar de alguma coisa, reclama para a pessoa que está causando o problema, né? Já veio minha namorada indo para lá, um dia tem a festa junina, 11 horas da noite, uma mulher que entrou numa das cidades no caminho, não sei onde, entrou e sentou no banco e começou a falar alto no celular. Ela estava lá na frente, eu estava quase atrás do ônibus, né? E ela falando alto. E eu falei para minha namorada assim, tu sabe o que eu vou fazer agora? Ela viu que estava lá, eu fui lá na frente e falei, minha senhora, todos aqui querem dormir. Será que a senhora poderia falar mais baixo, por favor? E dela falou bem assim, ó, eu vou desligar para outra pessoa, né? Porque eu estou atrapalhando quem está dormindo. Então as pessoas não têm noção, né? Na fila do caixa fica falando alto. Então, resumindo, a tecnologia é ótima, mas nós temos que aprender a impor os limites para o uso. E aí depende de todo mundo, né? Bom senso, diretrizes, leis, normas. Enfim, essa é a minha opinião, mas é um tema muito legal, tecnologia. Aqui é a Andréa Leitão. É um prazer muito grande estar aqui com o André. André, é só se apresentar aqui, Moisés, Ricarte e Marcos. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Andréa Leitão, né? Trabalho na área de confecção. Sou consultora e mentora, né, de confecções de roupas. E sou cearense, sou de Santa Quitéria. Moro aqui em Fortaleza já tem 8 anos. Estou aqui para acrescentar com vocês, pega desse Todos! Acrescentar aqui alguma coisa em relação à experiência. Cheguei ouvindo você falar sobre a tecnologia, é uma coisa que eu gosto muito, mas me incomoda também, né?
incomoda muito em relação à falta de respeito que as pessoas têm hoje, né, com a tecnologia. Elas perderam os limites e os horários. Enfim, estou chegando agora, estou me ambientando, vou tomar meu café, vou escutar mais um pouquinho, depois eu falo mais. Seja bem-vinda também, viu? Eu penso muito assim, eu vivo... Engraçado, tu falou aí, falou Moisés, falou o Ricardo, falou o Marcos, né? E eu fico pensando assim, eu vivo cada dia. E eu acho assim, né, dá para notar que eu vivo cada dia como se fosse o último. Então tudo que eu tiver que fazer, eu faço, né? Agora sim, respeitando muito, porque eu acho que o que está faltando hoje em dia, tudo bem, a tecnologia veio para ajudar, como o Marco disse, ela veio para contribuir, mas eu acho que o ser humano, ele tem que ser mais humano. E por causa da tecnologia, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? A gente tem que sempre ouvir os dois lados. Então a tecnologia veio para ajudar, mas também veio para afastar. Eu acho que afastou muito a gente, né? Eu sinto, eu digo sempre que eu sou muito carente. Aí nós duas, né? Eu digo sempre que eu sou muito carente de atenção, sou ciumenta de amigo, eu sou ciumenta de amigos, amiga. Também eu tenho essa coisa dessa carência de atenção, porque, por exemplo, assim, eu sou capaz de deixar de fazer alguma coisa para contribuir com algum amigo, ou alguma amiga, ou alguma pessoa que esteja, mesmo que eu... o pessoal, minhas filhas dizem que eu não converso, eu dou uma palestra e não posso ver ninguém calado do meu lado, né, que é incrível, que já aconteceu comigo, assim, situação tipo, eu estava aqui sentada do lado e uma moça aqui do meu lado, né, trancada e a sobrancelha franzida, aí eu olhava para ela e nada, aí eu ria sozinha e a mulher não respondia nada, aí eu não sei que cargas d'água me deu, que eu virei para ela, hoje ela é minha amiga, se ela for ouvir isso aí, o que eu estou dizendo, eu virei para ela, eu digo, rapaz, isso só pode ter sido um chifre. Aí ela caiu no choro. Aí eu falei, Nossa Senhora, aí pedi água pro pessoal da recepção e querendo ajudar, e ela, entendeu? E realmente tinha sido um chifre que ela tinha levado, estava daquele jeito. Sem querer eu adivinhei. Mas não é a questão de eu adoro lidar com gente. Eu digo às vezes assim, quanto mais complicado e a gente pudesse se dar mais, isso eu acho muito importante. Então, para mim, é como se fosse, cada dia fosse um dia e eu pudesse viver a dizer realmente o que a gente sente, a ser mais transparente com as pessoas, com qualquer pessoa. Né? Essa coisa do transparente, dizer a verdade, de estar junto das pessoas, isso é muito importante para a gente. E o que a gente estava conversando aqui é porque o Moisés adora fazer provocação. Né? E a questão da tecnologia. Quem vai fazer provocação parece que ela segurou o microfone, foi a Ricardo. Vai. Só para dizer como eu sou uma pessoa assim, super por dentro da tecnologia. Certo? Meu filho completou 17 anos agora, dia 3/6. O meu filho, tanto que ele vai fazer vestibular para a tecnologia da informação. Opa. Desde pequenininho, ele sempre teve essa tendência. Vão se acabar de rir, se preparem, mas respeite os meus sentimentos. O que acontece? Eu decidi me inscrever no Tinder. Olha aí! Agora sai! Espere! Tipo assim, dos 3 que eu conversei que deu match, eu já quis me encontrar com eles. Aí fui com um, pela misericórdia de Deus. Não tem muita paciência. Uma pessoa que gosta de... Aí, meu amor, deixa eu só outra coisa. Uma pessoa que necessita de contato físico vai conseguir um negócio desse? É 2 minutos. Aí o que acontece? Já marquei o encontro com ele. Conversei hoje, já marquei o encontro com ele amanhã. Ainda bem que eu... Não teve medo de ser golpe? Não. Já foi assim de cara? Você foi. Quando eu cheguei lá, que eu vi a roupa do elemento, que eu olhei, um homem com chapéu, uma camisa, blusa, parecia que era época de São João, mas não era época de São João. O homem com cinto bem grande da bota, disse, meu Deus, tá repreendido. Aí comecei a paquerar com outro. Aí o nome esse eu não vou poder dizer o nome. É conhecido, ele é desembargador. Aí eu olhei
aí, eu... Casado, com filho. Espera aí, que essa eu tenho que contar. Aí eu fui e disse assim, vem cá, tu é amigo do fulano, porque eu fazia a declaração de imposto de renda. Aí ele disse assim, sou. Eu disse, tu é casado, não é? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou a Ricardo, eu sou empresária contábil, faço... Aí eu disse assim, homem casado pra mim não pega nem a fila. Não Tira tem... nem ficha. Meu amor, quem levou chifre não tem coragem de passar chifre num terceiro, não. Aí eu peguei, espera que não ficou. Aí eu disse, mas foi o seguinte, eu tenho um escritório de contabilidade, vou mandar minha apresentação para você, me diz aí teu WhatsApp, aí a gente conversa e você indica meus clientes, gente. Aí eu peguei e contei pra Janine, que trabalha. A Janine disse, tu é louca? Como é que tu tá paquerando no time que vai vender teus serviços? Eu digo, se não deu pra eu beijar na boca, eu vou tentar fechar o contrato de prestação de serviço. Se vendem outros serviços. Pois é. Aí vamos lá. Essa não. Aí vamos pro terceiro. Aí eu me descredenciei. Porque eu tava aqui conversando, meu filho pequenininho, deitado na cama comigo, eu conversando com ele. Aí, isso foi em 2018. Aí ele pegou e disse assim, gostei tanto de você, manda um nudes. Eita. Aí eu comecei desse jeito, manda um nudes. Aí aqui vocês vão entender como eu sou uma pessoa ligada na tecnologia. Comecei a olhar os aplicativos do meu celular. Botei bem aqui em cima, nudes. Aí vem a coisa igual. Não apareceu nenhum. Aí o Gabrielzinho, meu filho, olha, a mamãe tá falando aqui com a pessoa e ele tá pedindo nudes e eu não tô achando esse aplicativo. Mulher, meu filho tinha 13 anos. O meu filho disse assim, mãe, desliga. Quase que eu traumatizei a criança. Aí eu desliguei, cancelei minha conta. Então, ou seja, por aí deu pra vocês entender como é a questão que eu lido com a tecnologia. Mas agora falando uma coisa séria, a tecnologia... Ai, tu fala sério? Falo. De vez em quando, né? Todo mundo me conheceu pra queimar meu filme desse jeito. Aí o que acontece? Mas ela é muito boa. No meu caso, a Ricardo Urbano, meus funcionários, eu fiz uma coisa democrática. Os homens ficam no escritório presencial e as mulheres ficam em casa. Então é o seguinte, a gente não trabalha mais por hora trabalhada. Você tem a hora que você quiser, você tem que me entregar as demandas. É tanto, a vida pode dizer, não é por nada não, viu? Mas eu tenho uma equipe Muito rochedo. eficiente, muito eficiente. Rochedo. Então, tipo assim, também eu dou o melhor computador que tiver, dou os WhatsApp que eles precisarem. Então, o que acontece? É tudo uma questão de você ser clara. Meus meninos, eu chamo de meus meninos, chamo de meu filho. Meus meninos, pela forma como eu dou bom dia, eles sabem que não mandem mensagens para mim antes das 8, porque o mundo não devia começar antes das 9. Sempre botei o meu filho para estudar de manhã para me policiar, mas, gente, todo dia eu me levanto, mas o meu corpo fica lá deitado, se levanta só o espírito. Então, o que acontece? Aí eu já ganhei com eles, olha, vocês não se preocupem se me receberem uma mensagem 9, 10, 11 horas da noite. Porque, como eu tenho pensamento imensamente acelerado, né? Isso deu para perceber, né? Sou a personificação do Buda. Então... Até pelo tamanho. Música não tem. É o Buda com Red Bull. Então, o que acontece? Então, eu já deixo tudo claro, porque o que fica combinado não sai caro. E tá entendendo? Então, tipo assim, eu tenho um time que tá comigo e que acima de tudo, porque eu digo demais, só tem 2 tipos de pessoas que convivem comigo. Que o do meio não consegue. Os que me amam e os que não me suportam. Ponto. Eu não conheço os que não suportam. Gente, pois olha, eu já falei demais. Eu não vou pegar mais nenhuma vez esse microfone hoje. A provocação é se a tecnologia está melhorando ou piorando nossas vidas aqui. É o que a gente está colocando. E na tua opinião, amigo, por que hoje uma grande parte da população tem um desejo, Moisés, imenso, enorme, todo dia de se mostrar para o mundo através do Instagram, Facebook? Por que eu falo isso, certo?
Eu, por exemplo, não tenho blog pessoal, só tenho o meu profissional, certo? E é uma decisão e não me faz falta. Mas, por exemplo, você falou que tu pedala na beira-mar, né? Eu adoro o meu trabalho, 10, 12 horas por dia, mas toda noite quer me encontrar, eu estou lá na beira-mar pedalando com a minha bike. E eu acho incrível, Moisés, tem gente que eu encontro, eu pedalo lá há uns 3 anos já, né? Quase toda noite aquela mesma pessoa está pedalando e se filmando assim, que é um absurdo. E eu falo, ô fulana, por favor, olha o celular aí, que às vezes eles entram na contramão e nem se nota, né? Que sentido tem uma pessoa que vai todo dia pedalar e quer se filmar? E eu penso assim, se essa pessoa dizer assim, eu sou bonita, mas se os outros não disserem que ela é bonita, ela passa a se achar, talvez, feia. Concorda? Hoje em dia, o pessoal, uma parte da população, tem um desejo muito grande de ser aceito, né, pelos outros, né? Eu, particularmente, Marcos, acho uma grande besteira, entendeu? Eu acho que tu tem que ser feliz do jeito que tu é, e a opinião dos outros não vai interferir muito. Mas qual é a tua opinião? Por que o pessoal quer se mostrar tanto hoje? O que tu acha? Por essa questão da autoexposição, né? Então você termina ficando, isso gera uma endorfina, gera um nível de, não de bem-estar, mas de ganho pessoal. Então aquele like, aquele comentário, aquele passar pelos stories de outro, em que você olha que a sua vida naquele dia foi melhor que a dos outros, você publicou mais histórias que o outro. Né? Eu diria que é uma premiação pessoal. Assim. O ser humano sempre viveu nisso, né? Você quer ter um status um pouco melhor de quem você pode, né, medir. Então, a rede social veio para alimentar essas micropartes desse status, né? Que é você poder publicar que saiu 5 horas da manhã. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pessoa que disse que acorda 4h30 para caminhar. E todo dia ela E ela disse assim, na minha rede social ninguém acorda mais cedo que eu. E ela estava super... Então, muito provavelmente, aquela era a medalha daquele dia, o troféu que ela ganhou. Para outros, o caso que também provoca uma série de situações, né? Ela que trabalha com roupa, hoje as mulheres não se permitem no seu feed ter a mesma roupa repetida, pelo menos debaixo de umas 3 ou 4 navegações. Então vem tudo isso, né? Você poder comprar uma roupa hoje para as mulheres, o fato de ter uma roupa, não é mais para um evento, é para alimentar a tua rede social. Né? O fato das mulheres hoje preferirem muito essa coisa da maquiagem também tem esse... E aí os homens do mesmo jeito, os homens estão com crossfit de manhã, acordando cedinho, vai lá. Então, para muita gente, eu vejo muito amigo meu que hoje a rede social deles é esses pequenos... Né, esses momentos, pequenos, né? E aí eu vejo assim, eu acho que isso está alimentando a nossa própria... o nosso próprio prazer, né? Alguns durante muito tempo usaram... psicotrópicos, alguns usaram tarja preta, outros usaram o álcool, outros usaram a comida, mas eu acho que a rede social fez isso de uma forma muito mais generalizada, porque os meninos de 3 anos hoje já fazem isso. Tem gente que cria a rede social do seu cachorro, tem gente que cria a rede social da sua filha quando nasce. Porque também hoje dizem que a segunda maior profissão do país hoje esses influenciadores digitais. Porque todo mundo que tem, sei lá, 300 pessoas, se você morar numa cidade pequena, se você tiver 300 pessoas seguindo você é um influenciador. Se você morar numa São Paulo, você tem que ter uns 2 milhões para poder se tornar um efetivo. Então eu acho que isso, Marcos, também mostrou, e vem uma coisa do status, né? A gente... dificilmente tinha acesso a tantas coisas, né? A gente não sabia tanto de marcas de carro, a gente não sabia de marca de maquiagem, a gente não sabia de marcas de roupas, a gente não sabia de marcas... Então, os meninos hoje estão gostando de marcas de funk, aí você vai aos cantores de funk, estão usando... estão andando de Ferrari, estão usando roupa da Louis Vuitton. E aí você coloca isso, cara... Aí a gente volta para aquele papo que a gente estava voltando no começo, né? Será que isso vai fazer a vida da gente valer a pena? Não vai. Joga pro Isaac aqui. Isaac, o que você tá olhando isso tudo aí? Olá, tudo bem? Bom, acho que vou... Você tá aqui, é o meu aniversário. E eu nem sabia, viu, bichinha? Todo mundo tem que mandar um presente.
Não, eu sabia que era nesse mês, eu não sabia a data, e o presente já tá lá em casa, inclusive. Não, mas o meu presente eu gosto sempre de dar uma experiência, então já tá lá. Se eu soubesse, eu teria trago, inclusive. Não. Mas assim, eu acho que todas as gerações, elas tiveram seus estímulos. Então, tanto a questão da exposição à sociedade, ela permeia o que a antropologia estuda de um indivíduo ele querer ser aceito na sociedade que ele está inserido. Então, não é que hoje existe esse comportamento. Desde há muitos anos que se existia na Grécia, na Europa, e com o passar do tempo, cada geração teve a sua forma de se expor. Desde bailes, a você estar em uma coluna, a você estar em um café que era referência, ou você estar em um local específico. É porque não se tinha o que a gente tem hoje nessas épocas. Mas você encontra relatos e registros, mas em cada época, nós, seres humanos, a gente quer ser aceito. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ser ouvido. Então, quando você acorda 4 da manhã e você tem seu lifestyle, né, seu modo de viver, de andar na beira-mar, passear com seu cachorro, e você está ali mostrando aquilo para a plenária que te assiste naquela tua ferramenta, você acaba criando um pouco disso. Então, ou você se torna referência, porque pessoas vão te seguir e vão ter aquele mesmo comportamento que o seu, você influencia, e a tecnologia permeia um pouco disso, assim, porque as gerações, né, você vê hoje uma criança de 1 ano de idade, ela já sabe que o telefone desbloqueia colocando na frente do rosto do pai, ou a digital. Quando ele está na frente de uma TV no shopping, ele passa o dedo acreditando que é touchscreen. Eu comprei meu primeiro telefone com 16 anos. Eu tenho 32. Então, eu já sou de uma geração que teve menos estímulos do que essa atual. O meu pai, que tem 60 anos, ele atende o telefone olhando para ele, gritando. Porque como ele não coloca no ouvido, ele não escuta o que é que ele acredita, que o outro não está escutando ele. Então, cada geração ela teve seu estímulo, assim para a tecnologia, assim para a forma que ela se relaciona com a sociedade, né? E sobre a questão da tecnologia, eu percebo muito, né, dando aula para graduação, fazendo seleção, que ela emburrece a pessoa. No sentido que, né, quando eu estudava no ensino básico, eu tinha a Barça. Era aquela enciclopédia de A a Z, que era um livro. Então, eu quero saber quantos batimentos mede o coração. Eu pegava a C, eu tinha que ler tudo sobre o coração, bate tantos por segundo. Então, eu sabia a função do coração, quanto litro de sangue uma criança, um adulto, até para saber. Hoje, com o universo na tua palma da mão, qualquer pergunta, quantos batimentos tem o coração? X. Ele não sabe mais o que permeia em volta. Então, isso tanto emburrece ele no sentido de ele ter pensamento crítico e ele fazer sinapse cerebral para ter uma criticidade na hora de ele falar, na hora de ele questionar, na hora de ele responder. E a gente percebe muito no diálogo com essa geração que é imersa na tecnologia, o imediatismo. Porque como tudo é muito rápido na palma da mão dele, ele compra, ele vê informação, ele assiste um vídeo, né, a gente tem os streamers, né, que ele consome o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ao mesmo tempo, isso amplia ele diferente de mim, que era restrito ali, a minha comunidade, a minha rua, eram 15 meninos, a gente brincava, jogava bola, brincava. Se um tinha um patins, um usava um patins no pé e o outro no outro, ia todo mundo pro cinema. Hoje, eu tenho amigos no mundo inteiro. E não tem amigo presencial. E aí é uma dicotomia de você ter essa questão do físico, de habilidades sociais, porque você não desenvolve isso imerso em um ambiente virtual, porque eu lembro, eram 15 crianças, eu quero brincar de amarelinha, não, mas eu quero brincar de pega-pega, não, mas eu quero brincar de esconde-esconde. A gente votava para saber qual era a brincadeira, a ordem. Então não era o que eu queria, era o que a minha comunidade queria. E hoje a gente vê muito essa geração, né, de filhos
que tem tudo que quer, como quer e na hora que quer, quando ele vai ser inserido no mercado de trabalho, na escola, numa sociedade ali naquele universo que ele é super protegido, ele não sabe viver em comunidade. Então a gente vê muito isso, eu percebo muito isso hoje, em alunos de graduação, né, pós-graduação, filhos das minhas amigas, que a gente fez faculdade juntos, pós, então eles hoje têm 6, 8 anos, a dificuldade de um não. E aí o que é que a gente percebe? O alto índice de doenças, né, que gera a depressão. Por quê? Porque é uma criança que ele é super protegido do mundo. Aí você tem um agravante que quando ele completa 15, 16 anos, eu brinco que a mãe coloca ele na beira do abismo. Pronto, meu filho, agora você tem que fazer faculdade, escolher um futuro, sair de casa, casar. E aí o menino fica... Como não é porque ele não quer, é porque ele não aprendeu que um dia tudo aquele conforto, aquela superproteção que ele teve durante 15 anos da vida dele, ele não vai ter mais. E agora é por conta própria. E aí você vê a ansiedade que gera depressão, o alto índice de suicídio nessa geração. E não é porque eles não queiram, é porque eles não foram desenvolvidos enquanto ser humano. A gente tem córtex cerebral direito e esquerdo, né? O nosso direito, raciocínio complexo, né? Problema, eu tenho que pensar, eu tenho que me aprofundar. O esquerdo é meu lado lógico, inovativo, criar. Se eu sou colocado ali numa superproteção, que eu não tenho que estimular esse músculo e fazer esse sinapse cerebral, quando o coitado do indivíduo é colocado, ele... Mas como assim? Vou sair de casa, vou perder tudo que eu tenho? Ninguém nunca me falou que eu vou precisar disso. Eu sempre recebi tudo como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí eu percebo muitos pais, quando a gente conversa sobre esse assunto, sem saber. A primeira pergunta que eu fazia, como era a minha infância? Eu enchia garrafa, eu só podia sair para brincar se eu arrumasse minha cama. Tá vendo? Você foi ensinado a viver uma vida fora de um lar superprotetor. Porque a sua mãe, inconscientemente, porque ela aprendeu da mãe dela, os avós dela, lhe ensinou para a vida. E aí hoje uma criança não é mais ensinada a viver uma vida, a entender que tudo vem por conta de um trabalho, aí eles não têm sentido para a vida. Por quê? Porque eu tenho tudo. Eu só queria agradecer a todos esses meus amigos, a todos vocês, né, por essa data tão importante para mim, mas mais importante ainda por ter todos vocês, né, ao meu lado, ou às vezes do outro lado, né, isso é muito importante para mim. Mais uma vez eu queria agradecer os nossos parceiros, a MRH Gestão de Pessoas, a Ricarte Urbano Contabilidade, né, a Publier Comunicação, que é a minha agência, e, logicamente, o estúdio Luminous Play. E principalmente todos vocês aqui que participaram comigo. Então, uma palavrinha de despedida aí de cada um de vocês para a gente encerrar o nosso dia maravilhoso, esse dia 26 de junho de 2023. Eu só tenho que agradecer e dar um beijo bem arrochado, como toda vida eu mando no Fala Madá. Um abraço a todos, né? A todos que estavam aqui presentes, que estão. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço e na próxima oportunidade a gente conversa mais sobre moda, né, Madalena? Sobre produto. Um abraço. Obrigada, gente. Amada, bom demais estar com você. Né? Eu acho que a sua energia é contagiante, você nos inspira, né? Você tem a altura do que a gente quer construir, né? Então, tudo isso para a gente é muito inspirador. Eu acho que a minha experiência na BRH, ou foi com você, ou foi... Eu acho que foi com você mesmo, desde o início, né? Assim, desde que a gente começou os primeiros trabalhos juntos, quando ainda tinha agência. E aí, para mim é um prazer demais viver essa vida e ter essa conexão com a Madá. Eu acho que a Madá é uma pessoa que faz nossa vida valer a pena, faz a nossa vida melhor. Obrigado por você existir. A vida te abraça com muitas coisas incríveis, né? Ela vai ter que ser grande para te abraçar bem, né? Mas eu acho que esse é um momento de celebração, que a gente possa aqui celebrar juntos e desejar que a nossa vida cada dia vale a pena, né, ser vivida. Porque a gente está falando, né, que as coisas são descartáveis, as vidas é descartável, o trabalho é descartável, né? Que as coisas estão sendo entregues sem efetividade, né? A gente colocar o nosso melhor, né? Então que a gente possa construir uma vida que vale a pena, porque uma hora a gente vai acabar a nossa história, né? E que isso tenha servido para alimentar. Eu vejo a minha
convicção hoje é que a gente só tem um propósito, né? Deixar o mundo um pouquinho melhor do que o que a gente encontrou. Então, o descarte que eu faço, eu tenho que descartar menos do que eu consumi, as pessoas que eu posso construir alguma ponte, que eu possa fazer mais do que... Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer isso, porque senão não terá servido a nossa existência. Se eu sair dessa vida e deixar o mundo pior do que eu encontrei, ou seja, pessoas brigando por uma fortuna, uma vida dedicada a negócios que no outro dia é substituída, porque no outro dia alguém vai ter que ocupar aquela posição, porque o negócio tem que continuar, né? E aí eu vejo que talvez essas coisas não valem a pena. Mas se a gente fizer o melhor para estar junto, para ter momentos como esse, fazer encontros, Isaac também é uma pessoa que a gente quer muito bem. A gente não teve tanto tempo nesse encontro, mas Isaac é uma pessoa que contribuiu já aqui com o Fala Madá. Eu já contribuí. Assista nossos programas aí, ó. Tem muita coisa boa aí. E agradecer ao Luminous Play aqui, porque é um parceiro mesmo. Ele faz com muita dedicação tudo isso. Eu gostei tanto desse estúdio que eu já indico para você que está aí do outro lado, ó, quer gravar um vídeo, fazer aquele registro, aula, podcast, fala com eles. Eles têm feito um trabalho muito incrível aqui, carinhoso com o Madá. Fala, Madá! Tem que ser vinheta, inclusive no Fala Madá, ó. E tem que pagar os royalties, viu, Moisés? Se não pagar os royalties também, porque o Fala Madá surgiu desse tradicional bordão do Moisés, né? E é engraçado que quando a Madá não tá nos nossos eventos, você fica assim, meu Deus, cadê a Madá? Madá, cadê tu, Madá? Gente, cadê a Madá? Madá, cadê a Madá? Porque quando a Madá, ela para um carro, a gente sente a energia da Madá de longe. E eu acredito muito, né? Eu sou cristão e eu acredito muito que a gente e vai ser lembrado de como a gente toca o outro, o que a gente deixa no outro. Não é a tecnologia, não é a marca, não é o título, não é o que as pessoas acham que a gente tem, né? É o que a gente toca no outro, né? E como, né, eu abri o podcast falando, né, eu tenho 10 anos de RH e você faz parte do homem profissional que eu estou hoje, né, nesses meus 10 anos de RH. Eu tenho 30, né, entrei na área com 19 e pode ter certeza que eu sou muito grato a você por tudo que eu já conquistei, onde meu nome já chegou. Sempre lembre, quando você, assim, nossa, ele está brilhando, você faz parte desse brilho. E não só da minha história de vida, né, da história de vida de muitas pessoas, né, porque eu não acompanho o seu dia a dia, mas vejo o que você faz e a importância e relevância que você tem na vida das pessoas. Então, que Deus lhe abençoe, que você continue aí tocando outras pessoas. Eu participei de um congresso e aí lá a gente fez uma orquestra com 1000 pessoas e quando terminou o maestro falou que o significado de encantamento é quando você canta dentro do outro, né? E você é uma pessoa que canta dentro da gente, Madá. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui, né? E espero muitos anos estar ao seu lado, aprendendo com você e sentindo essa energia maravilhosa que emana de você. Esse dia 26 de junho de 2023 vai ficar assim na nossa memória, vai ficar gravado, da importância de cada um de vocês aqui, de cada um de vocês também que estão aí do outro lado, a todos os meus amigos, minhas amigas, meus clientes, meus ex-clientes, todas as pessoas que tiveram contato comigo, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Eu digo sempre que de vez em quando Deus deixa cair anjos lá do céu. E eu fico assim, observando que de vez em quando vem aquela coisa e tá difícil, mas aí lá se vê um anjo e ajuda. E eu digo sempre, se você plantar banana, não vai nascer abacaxi. Então veja o que você está plantando, porque quem vai colher é você. Né? Então Deus nos abençoe e até o próximo Fala Madá. Um beijo grande, bem arrochado no seu coração, gente. Tchau. Até mais. Na web, em todo lugar, podcast Fala Madá.